Nós já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade nesta sexta-feira e agora é hora da nossa catequese. E hoje nós vamos falar sobre a oração do terço, a oração do rosário. Você em casa tem o hábito de rezar o terço, rezar o rosário e sabe como rezar? Será que sabe mesmo? Você tem o hábito de rezar sozinho, com os amigos, com os familiares, em comunidade? Vamos entender melhor sobre esta oração hoje na nossa catequese com o Padre Wellington Santos. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Síria. Bom falarmos do rosário, porque é uma oração muito difundida, muito praticada por nós católicos. Muito, Padre. E como que surgiu essa oração? Então, essa oração, ela tem nessa origem em datas remotas, mais ou menos no ano 800, os monges, eles rezavam a salmodia, que é o que a gente conhece como liturgia das horas. E as pessoas não sabiam ler, então não tinha como ler, né, os salmos, rezar essa salmodia, que é uma oração muito antiga da igreja, a liturgia das horas. Então, eles rezavam as Ave-Marias, repetiam as Ave-Marias e Pai Nosso como a salmodia para os leigos, né, para quem não sabia ler. E isso foi sendo difundido na igreja, né? As pessoas rezavam essa salmodia popular, essa oração mais própria do povo, até que mais ou menos no século XVI, a São Domingos, aparece Nossa Senhora e dá a ele o Santo Rosário, pedindo que ele difundisse essa oração. O Santo Rosário vem, né, dessa oração, dessa salmodia, né, do povo, da salmodia das Ave-Marias. Então dá a ele e ele difunde, começa a difundir enormemente, né, a oração do Rosário. Lembrando que São Domingos é da Ordem dos Dominicanos. Sim. E mais especificamente, aí a gente já dizendo de toda a história, tem uma batalha conhecida, a Batalha de Lepanto. Essa batalha foi dos católicos, dos cristãos na Europa, né, especialmente lá na Itália, contra a invasão persa, que já estava vindo com domínio muçulmano naquele tempo. E o Papa preparando uma ofensiva para poder reter, né, barrar essa ofensiva que havia, né, dos persas, ele pede para que as pessoas rezassem o Santo Rosário. Sim. E as pessoas se colocaram em contínua oração, né, para que os cristãos vencessem essa guerra que durou apenas um dia, essa batalha, a Batalha de Lepanto, e que trouxe paz, né, para a Europa cristã daquele tempo. Então, daquele momento, divulgou-se ainda mais a oração do Rosário, a pedido do Papa e também por essa graça que alcançaram. E o que a Igreja Católica diz, Padre, sobre essa oração, a oração do Rosário? Então, ela é muito difundida. A Igreja recomenda muito para que a gente possa rezar, né, o Santo Rosário, porque além de trazer, né, os benefícios da oração, trazer a paz interior, nos conectar a Deus pela intercessão de Maria, se rezarmos o rosário, que aí essa é a união dos 4 terços que a gente tem, a gente vai passar por todo o caminho da salvação, desde o nascimento de Jesus, a sua pregação, o anúncio do reino, até sua morte e ressurreição. Então é um percurso muito didático para a gente poder meditar a Sagrada Escritura. Sim, é importante mesmo para refletir, então, hein, essa oração. Sim, nos ajuda a refletir profundamente. Se a gente reza, colocando lá as motivações de cada mistério, entendendo o que é aquela motivação, a gente está fazendo ali um passo importantíssimo para a compreensão da Sagrada Escritura e do mistério de salvação. Agora, rezar com muita concentração, focado naquilo que está fazendo sempre, né, Padre? É verdade. É saber assim, olha, parar para poder rezar. É claro que podemos fazer isso em outras circunstâncias do dia, mas que a gente possa fazer isso com consciência, né, desse belíssimo gesto que a gente está repetindo ao rezar o rosário. Agora, Padre, eu queria esclarecer uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas têm. A pessoa às vezes fala, eu vou rezar o terço, vou rezar o rosário. Explica pra gente essa diferença, o que é o terço, o que é o rosário. Então, um terço era, quando a gente pega um rosário, divide ele em 3. Para a gente agora até a compreensão fica um pouco mais difícil, porque o nosso rosário são 4 terços. Então, o terço é uma parte do rosário que na meditação completa tinha os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E o Papa Bento XVI inseriu os mistérios luminosos. Então, terço é uma parte do rosário. E como rezar, então, rosário, terço? Tem uma dica que a gente pode passar para quem tem em casa? A pessoa, por exemplo, pode rezar um terço diariamente, o mais indicado é rezar o rosário.
Então, aí é a partir do que a pessoa tem nessa experiência sua de fé. O ideal é que a gente consiga rezar um rosário. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que intercalam ao longo do dia, um de manhã, um outro pela virada do dia, depois um outro mais à tarde, outro à noite, e rezam um rosário. Né? E de perceber, olha, se eu não tenho tempo de outros momentos de oração, de parar para fazer um momento de oração, o rosário me ajuda a manter minha vida de oração ativa, de forma constante, e de buscá-lo de várias formas, que eu não preciso, para rezar um rosário, eu não preciso parar, por exemplo, como se fosse para fazer uma leitura orante da Bíblia, eu tenho que parar, pegar a Bíblia, né, me dedicar àquilo um tempo ali. exclusivo para aquilo, Isso. Né? E às vezes eu posso acompanhar a oração do terço pela Rede Catedral, por exemplo, né, na Rádio América, junto com a Serra da Piedade, eu posso fazer a oração do terço. Então, é uma possibilidade um pouco mais flexível de eu ter a minha vida de oração junto aí dos meus afazeres do dia a dia. Dona de casa, está preparando o almoço, Isso. Dá para fazer a oração? Dá. Está viajando, está de ônibus, dá para fazer também? Está preso no trânsito, indo para o trabalho, pega e vai rezar. Porque é a oportunidade, esse momento de que dá mais flexibilidade. Às vezes motivado, está passando, né, na Rádio América, está passando o terço, vamos escutar, vamos rezar juntos. Então é bem mais amplo, dá uma possibilidade muito maior da gente rezar. Estou arrumando casa, eu posso fazer isso, posso fazer rezando o terço. Agora, em comunidade também, né? Com os amigos, com os familiares, é indicado também fazer essa oração em grupo? Aí tem muitas paróquias e graças a Deus por isso, muitas comunidades que param para rezar o terço, param para rezar o rosário, combinam, né, de fazer esses momentos de oração. Tem também muitas comunidades, grupos que rezam as 1000 Ave-Marias, que são acho que 5 rosários. Então, de olhar, olha, possibilidades que tem, né, são muitas e as pessoas usam, graças a Deus, nossas comunidades. Tem muitos lugares que param sim para rezar o rosário, para rezar o terço juntos. Agora, padre, quais são as graças, quais os frutos para essas pessoas, né? As pessoas que, como recomenda a igreja, fazem oração, rezam o rosário ali, o terço diariamente. Então, como toda oração vai nos conectar a Deus, né? E nessa conexão de a gente poder sentir o amor de Deus, dar o nosso amor a Ele, a gente alcança a paz interior. E o rosário é muito propício para isso, porque a gente vai repetindo as Ave-Marias. Tem gente que acha isso cansativo, mas isso traz um benefício imenso, que funciona como um mantra. À medida que a gente vai repetindo, vai falando, isso vai trazendo paz. Aí não é de se espantar muitas pessoas que falam, eu dormi rezando o terço. Já ouvi muita gente falar isso, eu dormi rezando. Porque acontece, porque aquilo ali vai te trazendo paz, vai harmonizando seus pensamentos. Às vezes a cabeça da gente está um turbilhão, né, de ideias, vai de desconectando problemas. do mundo lá fora. Vai desconectando. Né? O mantra serve para isso. Vai canalizando um pouco o nosso pensamento, sem tirar aquela confusão mental que a gente fica. Aí o sentimento de paz pode ser muitas vezes a sonolência e dormir. Isso não é ruim, isso é bom, sinal que foi muito bem feito a oração. Agora, padre, dormiu rezando o texto, como o senhor disse. No dia seguinte, começa de onde parou ou começa tudo de novo? Então, porque às vezes a gente nem vai lembrar onde a gente parou, não tem problema. Dormiu, esqueceu tudo. Só não podemos criar o hábito assim, olha, eu estou quase assim, morrendo, pingando de sono, aí eu começo a rezar o texto deitado. É certo que eu vou dormir talvez no primeiro mistério. Questão de segundos ali vai dormir, né? Agora, se eu fiz isso, né, dentro de uma disposição reta do coração que eu tinha de rezar ali no momento e acabei que eu dormi, aí não é problema, não precisa desse caminho. Agora, sabemos que tem muitos pais, muitas mães acompanhando o nosso programa. Como apresentar o rosário para as crianças, padre, o terço? Como ensinar para esses pequenos a importância dessa oração? O melhor jeito de apresentar as crianças é rezando junto com elas. Então, é das famílias criarem esse bom hábito de rezar juntos o terço, e não tem nada mais bonito. Família sem motivações, sem grandes motivações. Vamos parar todo mundo, vamos rezar um terço hoje. Né? E como é bonito quando as famílias fazem isso. E ressalta muito a unidade do lar. Coloca a família toda para rezar e a criança já vai participando, já vai aprendendo desde cedo, né? Exatamente. Porque a criança segue muito exemplo dos pais, das pessoas que estão próximas a ela, né? O senhor falava da questão da repetição da Ave Maria, né, padre? A gente pode falar que à medida que a gente vai repetindo, a gente vai meditando a palavra de Deus e vai assimilando também a comunhão eucarística? Então, à medida que a gente vai rezando, a gente vai se preparando, né, para poder contemplar esse mistério de Deus. Então, quando a gente faz isso dentro de uma celebração eucarística, me ajuda a viver a Eucaristia de forma muito mais intensa. Porque o repetir, né, muitas vezes, como disse,
vai ajudar a gente a concentrar mais, né? Então vai me ajudar a viver melhor o momento que eu estou ali celebrando. O Papa João Paulo II dizia que era a oração preferida dele também, né? É sim, ele cultivava e rezava muito e divulgava para que rezássemos. Bom, então vou deixar com o senhor para convidar as pessoas que estão em casa para deixar essa mensagem, para que essas pessoas, aquelas que ainda não têm o hábito, ainda não conhecem mais profundamente, né, a oração do Rosário, para que essas pessoas que nos acompanham possam fazer isso a partir de agora, então, padre. E a igreja recomenda, né? Recomenda, é um bom exercício, então a todos que nos acompanham, rezem, né, o terço, rezem o rosário se possível, a gente sabe que a vida é toda tumultuada, mas porque isso é um exercício de fé que nos ajuda muito a compreender, né, o mistério da nossa salvação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Parece desvinculado, mas é bíblico, né? Tudo que a gente faz ali são passos de interpretação, de vivência da Bíblia. Então rezem o Santo Rosário como meio de santificação. E comecem o quanto antes, nada de ficar adiando, né? Não. Mês que vem eu vou começar, porque às vezes a gente tem muito isso, né, padre? Sim. De ficar adiando algumas coisas e nesse caso não, é o quanto antes, que os benefícios com certeza serão inúmeros para a nossa vida, né? Comece logo. Padre Wellington, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Manhã da Piedade, um bom dia, um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, que Deus nos abençoe. Você aí de casa, agora nós temos as dicas culturais para o seu fim de semana. Vamos saber o que acontece em BH por agora, então. Está em cartaz no Teatro Marília, em Belo Horizonte, a segunda mostra Nos Porões da Loucura. A exposição apresenta reflexões sobre a arte, a loucura, a luta antimanicomial e os avanços nos tratamentos de doenças mentais. A montagem fica em cartaz até o dia 2 de junho e reúne debates, apresentações teatrais, exibição de filmes, oficinas e exposições sobre o tema. O espetáculo Bem Sertanejo musical chega à capital mineira para cantar a história da música sertaneja desde a origem caipira até os dias mais recentes. O espetáculo tem Michel Teló como protagonista. O músico canta os clássicos sertanejos como as canções que ganharam o público pelas vozes de Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Tunico e Tinoco e muitos outros cantores. A cantora Roberta Sá apresenta a nova turnê Giro, com canções do álbum homônimo lançado no mês passado. O disco é uma grande homenagem a Gilberto Gil, com 11 músicas inéditas escritas pelo baiano. Nas apresentações, a cantora inclui ainda grandes sucessos já conhecidos do público, como Tempo Rei. O show acontece hoje, às 9 da noite, no Palácio das Artes. Acontece na Grande Belo Horizonte a 5ª edição do festival MEC Inhotim, que tem como palco o maior museu a céu aberto do mundo. Além das atrações musicais de peso do cenário brasileiro atual, como Gilberto Gil, Pitty e Tulipa Ruiz, ainda é possível participar de debates, workshops e uma série de outras atividades programadas para o evento. O festival acontece durante todo o final de semana. E para a criançada, a dica é o espetáculo A Bela Adormecida, do grupo Giramundo. A peça foi a primeira montagem do grupo e ainda mantém a mesma trilha sonora e bonecos desenvolvidos para a apresentação dos anos 70. Para 2019, projeções e novidades no cenário ajudam a renovar a arte do Giramundo. Os ingressos variam entre R$ 5 e R$ 10 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet. Depois das nossas dicas culturais, agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já.